Olá pessoal, paz e graça a todos, Deus abençoe a todos. Estamos aqui novamente, eu, a missionária Luciana, pastor Gilberto. A paz, pessoal, tudo bem? Mais um dia aqui com vocês para falar do assunto da Bíblia. E que assunto seria esse, missionária, que nós vamos trazer hoje? Qual seria o assunto de hoje? O assunto de hoje é um assunto bem discutido, mas pouco resolvido. Haverá atribuição de pecados ao homem? Como fica essa questão, né? Porque lá em Ezequiel, a Bíblia fala assim que a alma que pecar certamente morrerá. E Então, vamos morrer? então, segundo o texto de Ezequiel, a alma que pecar, essa morrerá. Então, o pecado da pessoa vai ser atribuído à pessoa que pecou. Quem pecou, morrerá. Sim, e a gente ouve muito essa questão, né, de que se você pecar, você será condenado, se você pecar, o Espírito de Deus se retirará de você, a maldição sem causa ela não se cumpre, né, que você não será abençoado, sua oração não será ouvida, né, e tem aquela também bem famosa, assim, que todo mundo conhece, a maioria das pessoas quando vê alguém numa situação difícil usa, aqui se faz, aqui se paga. Mas esse aqui se faz, aqui se paga é verdadeiro, de acordo com a luz da palavra de Deus? Então, que na verdade as pessoas citam parte da Bíblia, né? Não cita a Bíblia toda. Jesus falou assim, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então tem palavra que saiu da boca de Deus, que foi no Antigo Testamento, que o povo estava sob a lei, e realmente foi Deus que falou. Por isso que Jesus falou lá no Mateus 4, né? Ele falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Então você deve examinar a palavra como um todo. Lá em Ezequiel, está bem claro lá. A alma que pecar, Certamente essa morrerá. Ou seja, a pessoa a plantou, ela colhe. a que fez, a que pagou. Então, o povo antigo, né, o mais antigo, eles falam muito essas frases. Tem aqueles que falam assim, a sua oração não é ouvida, porque eles citam também Ezequiel, aliás, Isaías 59, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e por isso a sua oração não é ouvida. Aí, coitado das pessoas, elas ficam pedindo oração por esses sacerdotes, né, entre aspas, que tem por aí, que se colocam como sacerdote entre Deus e o povo, e aí as pessoas ficam comendo na mão deles, que tem que pedir oração para eles, quando na verdade, Jesus falou, se conhecereis a verdade, meu povo, se vocês conhecerem a verdade vos libertará. E afinal de contas, missionário, qual é a verdade sobre esse assunto? Porque as pessoas conhecem apenas essa parte do Antigo Testamento, né? Então, baseado no Antigo Testamento, realmente o pecado separa a pessoa de Deus. Deus não ouve a oração da pessoa. Nem o próprio Moisés conseguiu ver Deus face a face. Eu fiquei indignado outro dia que o pastor falou que estava fazendo um curso que a apostila dele tinha 5 centímetros, 5 dedos de grossura. E ele falou que Moisés viu Deus face a face. Nem Moisés viu Deus pelas costas, porque no tempo de Moisés, Deus falava assim com as pessoas, ó. Deus falou com Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo e tal. Essa era a maneira que Deus falava. Agora no Novo Testamento, o filho pródigo voltou lá, ele estava lá se prostituindo, lá estava, fez tudo que era errado, e quando o pai chegou, deu sandália nova, deu tudo. Então, parece outro Deus, parece que tudo mudou. Então, e aí tem a questão, né? Nós temos aqui em Ezequiel que a alma que pecar certamente morrerá. O que mudou? Né? O que mudou do Antigo Testamento para o Novo Testamento? Qual foi a mudança que houve da lei que foi dada ali para o povo hebreu do lugar que nós estamos hoje, né? Qual que é a diferença entre o modo que eles viviam, o modo que nós vivemos? Por que para eles era certamente morrer a alma que pecar? E para nós continua a mesma coisa? O que mudou para nós hoje, para a Então, igreja de hoje? a igreja, é uma grande diferença, porque naquela época eles viviam sob a lei, a antiga aliança. Hoje nós vivemos sob a graça de Deus. E é isso que Deus quer que as pessoas conheçam. Porque a antiga aliança, a lei, todo mundo conhece um pouco da lei, todo mundo sabe essas frases aí.
Mas a graça, o evangelho, é necessário que se pregue o evangelho. Por isso que Jesus falou, ide e pregue o evangelho. O evangelho significa boa nova. Nova, não é a velha. A velha é a velha. É a boa nova. Então a boa Há nova... uma grande diferença, né? Uma diferença. Nós estamos em lugares diferentes. Naquele tempo eles estavam sob a lei, e ainda hoje tem pessoas que ainda estão sob a lei porque não receberam a graça. E não receberam a graça porque não há quem pregue. Por isso Deus me incomodou tanto para voltar a pregar. E aqui estamos nós. Então, missionário, para a gente não tomar muito tempo das pessoas, eu queria ler aqui com as pessoas que estão nos acompanhando, Romanos, capítulo 4. Eu queria ler o capítulo inteiro, a coisa inteira aqui, mas eu vou ficar no versículo 6 e no versículo 7. O versículo 6, Romanos, capítulo 4, versículo 6, diz assim, ó. É assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. É o 6, né? Agora o 7. Era o 7 que eu queria ler, eu li o 6. Mas tudo bem. Versículo 7. Bem-aventurados aqueles cujos as iniquidades são perdoadas, que já é uma coisa muito boa, e cujos pecados são cobertos. Então, Davi, ele estava falando de iniquidades perdoadas e pecados cobertos. Mas Davi, o pecado dele foi totalmente exposto. Até hoje o pecado de Davi é exposto e estará exposto até o final dos tempos o pecado de Davi. Ele carregou isso durante a vida e carrega isso depois de morto. Até hoje se fala do pecado de Davi, né? Mas de quem que... Por que ele está falando exatamente isso assim? Bem-aventurado aqueles. De quem que ele está falando? Então, aqui no versículo 8, né, ele fala assim, ó, bem-aventurado, aliás, versículo 7, bem-aventurado aqueles. Então, quando Quem são aqueles? Então, quando Davi fala bem-aventurado aqueles, ele não está falando dele mesmo, porque o pecado dele, de Davi, foi exposto, todo mundo, não foi, aliás, foi descoberto, né? Porque estava coberto e foi descoberto publicamente. Todo mundo ficou sabendo, e quem não estiver sabendo é só ler a história de Davi que está lá. Bem está exposto para todo mundo. Então, por isso que ele falou aqui no versículo 7, bem-aventurado aqueles. Então, Davi... Quem são aqueles, né? Aqueles somos nós. Ele não está falando das pessoas que conviviam com ele, ele não está falando, nem falando dele, nem falando dos que conviviam com ele. Quem são esses, aqueles que ele está falando? Então, Davi, como ele era o rei, o Espírito Santo vinha sobre o rei e o sacerdote. Naquela época, o Espírito Santo não habitava neles, vinha sobre eles, e eles tinham visões e às vezes revelações. Então Davi viu pessoas que os pecados foram perdoados e cobertos. Então ele falou aqueles, porque o pecado dele até foi perdoado, mas não foi coberto, porque todo mundo ficou sabendo. Assim, foi perdoado entre aspas, porque ele teve que pagar. Ele pagou pelo preço. Ele pagou um preço muito alto. Eu digo que foi perdoado porque ele não foi para o inferno, né? Ele não morreu por conta do pecado dele. Então, pelo menos ele não foi para o inferno, mas ele teve consequências, drásticas, né? Então ele fala aqui, versículo 7, bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. E no versículo 8 ele diz mais, ó, essa aqui quem escreveu foi o apóstolo Paulo, mas ele está citando uma frase de Davi. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Jamais significa nunca. Então essas pessoas que Davi viu são as pessoas que receberam o sacrifício único e perfeito de Jesus Cristo, porque o sangue de Jesus nos lava, nos purifica dos pecados, e os nossos pecados são cobertos. E aí, como eu citei, né, no vídeo de ontem, no áudio de ontem, o anjo da morte, quando foi lá no Egito para matar, ele foi para matar os egípcios. Aliás, ele ia matar quem ele encontrasse pela frente. Mas na casa que tivesse sangue, ele não via ninguém dentro da casa. O sangue cobria a casa. E a casa ficava protegida pelo sangue.
E o sangue de Jesus é o esconderijo do Altíssimo. Quando você está coberto pelo sangue de Jesus, você está no esconderijo do Altíssimo. O inimigo não te vê. Os seus pecados são perdoados, são cobertos. A não ser que você fique falando do seu pecado. Aí é obra sua, aí é não você do inimigo. Aí Deus cobriu. Você vai lá e descobre, né? É. Aí você não tem que ficar falando do seu pecado para ninguém, não. Deus já sabe. Tá, e outra coisa, você tem que saber que já está perdoado e está coberto. Então, esse negócio aqui se faz, aqui se paga, maldição. Isso aí tudo é coisa da lei do Antigo Testamento. Você tem que tirar isso do seu coração. Outra coisa também que as pessoas falam muito é que o Espírito Santo se retira. Se retira da Olha pessoa. Que absurdo. É um absurdo, porque o Espírito Santo ele não se retira da pessoa. E se a pessoa pega, o Espírito Santo se retira dela? Não se retira. Antigamente, assim, antes, né, da graça, antes de Jesus vir e morrer por nós, lá na lei, o Espírito Santo nem habitava nas pessoas. Pode reparar lá que ele vinha sobre o rei e o sacerdote e depois ele ia embora. Depois de Jesus, quando ele subiu, ele falou, vou deixar o Consolador para vocês. Ele deixou. E ele falou, ele não se retira. O que acontece? Às vezes você nem sabe que o Espírito Santo está sobre você. Porque ele está tão quietinho aí na sua vida. E outra coisa, o Espírito Santo não está sobre nós. Está dentro, está em nós. É bem diferente. É totalmente diferente. Ele habita. É claro que você... Somos a morada do Espírito Santo, o templo. O corpo é templo do Espírito Santo. É claro que para você receber o Espírito Santo, você precisa receber Jesus. E para você receber Jesus, você tem que se batizar nas águas. E receber o sacrifício dele na cruz. Você tem que crer, né, no sacrifício dele. O batismo, uma vez você batizado nas águas, se você não é batizado nas águas ainda, você ainda está debaixo da lei, você está sob a lei. E outra coisa, receber Jesus é saber que você vai ser salvo, não é porque você merece ou porque você fez tudo certo, não. É porque ele morreu na cruz por você. Receber por isso que ele é o Salvador. Dele. Por isso que ele é o Salvador. Então, por isso que a necessidade de que se pregue a verdade. E a verdade liberta. Então a pessoa, ela crê em Jesus, ela é batizada, ela é salva. Na hora, ela sai debaixo da lei, está debaixo da graça. Então na graça, na nova aliança, o seu pecado está perdoado, está coberto, e o Senhor jamais, nunca jamais, ele lhe imputará pecado. Então, nós estamos gravando aqui esse áudio para que você saiba disso. Você precisa saber da verdade, conhecer a verdade que liberta. Quando Jesus falou, conhecereis a verdade vos libertará, ele não estava falando para conhecer a lei, porque ele estava falando com judeus que já conheciam a lei desde criança. Então, essa verdade, sim, ela vai te libertar. E a gente não vai esticar muito o assunto para o áudio não ficar grande, não ficar demorado. Mas nós estamos à disposição, você pode fazer qualquer pergunta que a gente vai, na medida do nosso conhecimento aqui, vai tentar responder para você. Então, assim, se você está passando um momento difícil, uma dificuldade, e entenda, você não está pagando por conta de algum pecado, né? Que é muito comum as pessoas se culparem muito. Está acontecendo isso comigo porque eu pequei, porque eu errei. Não, está acontecendo isso com você, mas o Espírito Santo está dentro de você, né? Aceite o que Cristo fez na cruz e você vai ter a sua vitória. Não fica se culpando porque, eu pequei e agora está dando tudo errado. Não, gente, não é assim que funciona. Para quem está na graça de Deus, respondendo aqui a pergunta inicial, né? Não haverá atribuição de pecados, ok? Tira isso de cima de você, tira esse julgo de você. Não haverá atribuição de pecado para você que está na graça de Deus. E outra coisa, eu lembrei agora, que teve uma certa vez que tinha um homem cego de nascença, e perguntaram para Jesus, quem pecou para ele nascer cego? Foi ele ou foi os pais dele? O que foi que Jesus respondeu? Ninguém pecou. Jesus falou, ninguém pecou, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Jesus foi lá e cuspiu no chão, fez um lodo, passou nos olhos do cego e falou, vai lá e te lava no tanque de Siloé. Aí aquele homem foi, lavou e voltou vendo. Ou seja, em outras palavras, não interessa quem pecou, ninguém pecou. O que vai resolver o problema é usar a fé. Porque você ficar perguntando, porque se ele pecou, se isso é culpa minha, não interessa, ninguém pecou. Jesus falou, ninguém pecou. Se você usar a fé
Através da fé, você consegue vencer a doença, vencer o problema, vencer a miséria, vencer todo o mal. A fé que resolve. Sem fé, é impossível agradar a Deus. E aí não adianta ficar atribuindo, isso aqui foi por causa do pecado do meu avô. Não, isso aqui foi. Então, meu irmão, o negócio é E usar outra a fé. coisa, o pecado não te separa de Deus. Continue orando, suas orações estão sendo ouvidas sim. Então, aí o que você precisa é usar a fé. Agir a sua fé. E a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Tá bom? Então, já que nós estamos falando de fé, nós vamos fazer a oração da fé. Se você estiver doente, se você tiver com problema financeiro, com problema de saúde, com problema no casamento, com problema, seja lá qual for o seu problema, coloque diante de Deus agora, que através da fé o poder de Deus vai agir e nós vamos vencer esse problema no nome de Jesus. Amém, missionário? Amém. Vamos fazer a oração? Você que está aí do outro lado, feche os seus olhos, se possível, né? E ore conosco agora, no nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, eu peço a Ti, Senhor, que essa palavra venha ficar no coração de cada um que recebeu. Meu Deus, que ela possa florescer, meu Deus, que essa pessoa possa entender a Tua graça e o lugar dela, meu Deus, na Tua graça. Que ela possa saber que as orações dela são sempre ouvidas e que ela não está separada do Senhor. Que Teu Espírito Santo habita dentro dela. Meu Deus, que ela possa entender cada dia mais, que isso possa trazer paz no coração dela. Que se há algum jugo sobre ela, se ela se sente culpada, que isso seja retirado dela agora em nome de Jesus. Sim, meu Deus e Pai, na autoridade do Teu nome, Senhor. Eu repreendo agora o mal que porventura esteja sobre a vida dessa pessoa, meu Deus. Seja na saúde dela, no corpo dela. Se houver alguma enfermidade no corpo dessa pessoa que me ouve, eu repreendo para que saia no nome de Jesus e vá embora e não volte nunca mais. Meu Deus, se houver uma ação maligna agindo na vida financeira, meu Deus, agindo no casamento dela, na família, nos caminhos dessa pessoa, que seja repreendido agora todo mal e que saia da vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. E como ministro da tua palavra, nós declaramos saúde para quem está doente. Meu Deus, nós determinamos prosperidade na vida do teu povo. Nós determinamos as bênçãos do Senhor, que enriquece e não traz dores na vida de todos que nos ouvem, em nome de Jesus. E no seu coração diga amém, diga eu recebo, e eu creio que dias melhores virão. Coisas boas vão acontecer na minha vida, na minha família, nos meus caminhos, no nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Você creia, você está abençoado no nome de Jesus.